Olá, movimento do otimismo! Beijinhos e abraço aqui para quem nos acompanha ao longo desta caminhada, nesta rubrica tão especial da influência positiva. E para este terceiro episódio, temos a Patti. Eu tenho muita vontade de conhecer a Patti com mais detalhe, saber o que ela faz em termos profissionais e, portanto, vou passar a apresentar esta nossa convidada. A Patti é educadora física, é personal trainer há mais de 20 anos, desenvolve-se muito na área do comportamento e da evolução humana e tem uma grande paixão pela arte de se conectar com as pessoas. Cria o movimento e performance e utiliza o movimento intuitivo como ferramenta para libertações somatoemocionais nas suas sessões personalizadas. Tem como principal lema acolher o ser humano com respeito e empatia e gosta de conhecer a história por detrás dos corpos. Muito bem-vinda, Patti! Olá, muito obrigada, Mari, muito obrigada, estou muito honrada com o convite e com essa participação, mais uma vez, nessa corrente, nesse movimento do otimismo. Que é tão bom, não é? E eu na apresentação já fiquei aqui bloqueada com esta palavra que tu vais ajudar-nos a perceber mais à frente o que é, mas antes gostava de te perguntar como é que conheceste o movimento do otimismo? O movimento do otimismo foi mais um grande presente, eu conheci através da Camila, num jogo na praia. A gente foi jogar, foi uma brincadeira, né? Eu fui, na verdade, acompanhar o meu marido no jogo de beach tênis e, enfim, cruzei com a Camila, a gente se conheceu e já teve aquela conexão, né? Aquela empatia muito forte. E depois ela me falou do projeto, se eu tinha interesse de participar. E é claro que eu tive todo o interesse quando eu entendi o que era o projeto, né? Que é essa corrente de levar mais otimismo, de levar esperança para as pessoas, independente do momento desafiador, porque todo mundo passa, pelo menos, né, em alguma situação. Então eu fiquei super feliz, fiquei muito, muito contente e é isso. E a partir daí eu fiz o vídeo apresentando um pouquinho do que eu faço, como que eu me motivo, né, o que é o otimismo para mim. E conheci várias pessoas que também estão nesse grupo, dentre elas você. E aí começou a acontecer toda a história do movimento do otimismo e é uma força que eu carrego aqui comigo com muito orgulho. Que bom, Patti! Então, eu gostava de conhecer um pouquinho melhor e de saber o que é que faz em concreto e o que é que são estas libertações somatoemocionais. Vamos lá. A gente respira. Eu sou educadora física, então eu sempre trabalhei, eu tenho uma história aí com o corpo desde sempre, né? Sou bailarina também, sempre gostei muito de trabalhar com o corpo. E sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. Então, eu sempre vi o corpo das pessoas além das questões físicas. Só que isso, conforme eu fui amadurecendo e fui me desenvolvendo profissionalmente e no campo pessoal, eu fui entendendo essa dimensão cada vez maior. De alguma forma eu sentia, mas eu não tinha tanto embasamento teórico. E, enfim, e aí sempre trabalhei com as questões emocionais, permeando o movimento, entendendo por trás das dores físicas, entendendo por trás dos bloqueios físicos, né? Nem sempre você tem dor, às vezes você tem um simples bloqueio articular e a pessoa não sabe te dizer por que ela não consegue fazer determinada coisa. E aquilo sempre ficava uma pulguinha ali atrás da orelha, eu queria entender mais, porque não fazia sentido no setor físico. E quando eu vim para Portugal, que eu comecei a experimentar literalmente esses bloqueios no meu corpo, aí mesmo que a coisa começou a fazer menos sentido, porque eu tenho um histórico de movimento de mais de 40 anos, né? Então não fazia sentido as dores que eu comecei a sentir, muito menos os bloqueios de movimento articulares. E aí eu comecei a me debruçar nos livros
fui atrás de mais compreensão, né, através da bioenergética, fui estudar mais sobre psicologia. Eu comecei a atender muitos brasileiros, então eu entendia exatamente aquelas questões que os corpos deles me apresentavam, eu entendia os medos, eu entendia toda uma bagagem que a gente deixou para trás a partir do momento que mudou de país. Consegui identificar nuances muito diferentes através do atendimento de alguns portugueses. Eu também entendi, eles não tinham esses medos da mudança, né, porque estão no país deles, mas existia um medo também, eu sentia um medo através do corpo, existia um receio, começaram a aparecer questões mentais mesmo, de crenças, de não conseguir fazer determinados movimentos ou de não trabalhar com determinadas partes do corpo, por exemplo, a cadeira. Eu comecei a sentir e ver claramente os bloqueios por trás daquele corpo. E, enfim, isso só foi aumentando, e na pandemia isso ganhou uma proporção gigante, porque eu passei a não dar mais aulas pessoalmente, porque a gente não podia. E o que eu fazia muito já com os alunos através do toque, a partir do momento que eu perdi esse sinestésico, que é uma coisa que me agrada, eu tive que abrir mais os meus olhos para enxergar além das telas. Abrir os olhos, abrir os ouvidos. Então eu já estava utilizando a música como instrumento, como ferramenta para já desbloquear esses nãos, essas crenças, né, de que eu não posso, de que eu não devo. Através da música eu já tinha conseguido desbloquear muita coisa. E na pandemia eu tive que tirar a música, porque ou era a minha voz ou era a música. Então, a partir do momento que eu tive que usar a minha voz para me conectar com o interior das pessoas, eu acho que isso foi mais um divisor de águas. E automaticamente, conforme foi acontecendo esse crescimento profissional, foi acontecendo um crescimento pessoal gigante. Então, para eu mergulhar no teu universo, no universo das pessoas, eu tinha que mergulhar primeiro no meu, senão não ia ser genuíno, não ia ser honesto. E aí foi quando eu cheguei nas questões somato-emocionais, ou seja, o que são essas liberações somato-emocionais? A gente sabe que as emoções mal digeridas, ou as emoções colocadas para debaixo do tapete, ou as experiências que a gente não vivencia completamente, principalmente experiências relacionadas a alguma coisa que te incomode muito, não precisa ser um trauma gigante, mas às vezes uma frase que você escutou lá nos 5 anos de idade, você carrega com ela até hoje, e isso foi como uma bola de neve. A gente sabe dessas questões, qualquer livro de psicologia vai te falar isso, e a gente sabe que existe uma relação dessas emoções com o corpo, e aí o automático. O que eu não percebia ou não ficava tão claro era a dimensão que isso pode tomar e como que através do corpo físico eu posso trabalhar o corpo energético das pessoas e através desse processo fazer essas liberações somato-emocionais, que são comuns em atendimentos por alguns fisioterapeutas. Existe uma técnica que chama terapia crânio-sacral, que é um trabalho no corpo sutil, né, nessa parte mais energética. Mas isso os terapeutas fazem com as mãos, né, direcionando os pontos de energia. Então, a acupuntura também trabalha nesse trabalho dos pontos. Na verdade, as agulhas entram nesses meridianos. A ideia é estabelecer o fluxo como ele tem que estar no corpo. Então, também trabalha através da acupuntura. Psicólogos, psicoterapeutas trabalham isso de forma verbal, tentando fazer a pessoa se escutar e observar quais são esses pontos da mente limitante e a partir disso ela se trabalhar. Só que o que eu consegui fazer foi através do movimento, com movimentações e, claro, com um direcionamento e com uma conexão gigante com a pessoa. Simplesmente a tela, ela não existe mais para mim, eu me conecto mesmo e eu passo essa segurança e as pessoas se permitem a entrar em universos que até então ela tinha deixado para trás. E isso não tem preço, é isso que me faz vibrar e brilhar os olhos e me
faz levantar todos os dias e é a raiz mesmo do meu otimismo e do meu sorrisão no rosto, porque aí eu me encontro como melhora de evolução como um todo, né? Como ser humano, não é mais profissional. É muito, tá muito uma coisa permeia a outra, assim, é maior, né? Que maravilha! Mas é ótimo e eu até me encostei assim um bocadinho para trás para te ouvir, toda essa experiência tão boa e esse entusiasmo e mesmo esse testemunho de alguém que tem conseguido ajudar muitas pessoas a sentirem-se melhor, não é? Isso é fantástico. Patti, eu gostava de fazer aqui uma dinâmica contigo e, portanto, destaquei aqui algumas reflexões, mini reflexões, e tu, com base no teu conhecimento, podias ajudar-nos a perceber a base destas reflexões. Pode ser? Boa! Boa? Boa! Bom. Então, tenho aqui algumas, portanto, vamos tentar que tu sejas assim, ir direto ao ponto para nós recebermos logo aqui a mensagem-chave. Pode ser? Beleza. Perfeito. Sim, senhora. Primeira reflexão: a força está toda na nossa mente. As limitações existem na nossa mente. Então, quando eu falo que eu não consigo, não é o corpo. É a mente que está falando. A partir do momento que eu desbloqueio isso, que eu quebro essa crença limitante, eu vou ser mais direta, é transformar uma crença limitante em crença libertadora, em crença de desenvolvimento. Eu não consigo dançar. Não é o corpo. É a mente que está te falando que você não consegue dançar. Alguém te falou e você deixou aqui registrado. É o se permitir, né? Por isso que, para mim, a força mental não tem a ver com disciplina, não tem a ver com treino, tem a ver com chegar naquele momento que você fez um movimento na infância e que alguém falou para você ficar sentado porque aquilo não é dança, ou que aquilo foi feio. Chegar no ponto da reprovação, olhar de frente para ela e falar, ok, para mim não é feio, eu vou dançar. Ponto. Por exemplo, eu acho que é isso. Um pequeno parênteses, eu conheço uma pessoa que, quando era pequenino, gostava muito de cantar, até que a avó lhe disse: ai, canta mais baixo. Acho que estavam numa igreja, canta mais baixo. E ele ficou com aquele trauma que agora não pode cantar mais. Pronto. Aí está. Por isso que para mim a força mental não é uma coisa simplesmente de treinar a mente, porque você pode mais. É claro que você pode, você nasce com todo o potencial, só que esse potencial, e é claro que é sem querer, ninguém faz isso de propósito, claro, ou né, por mal, para te prejudicar, mas esse potencial ele vai ser tolhido a tua vida inteira, e aí você se pega em alguma coisa. Muitas crianças podem ter escutado a mesma frase e não resultou em nada, ela continuou cantando bem linda, mas para aquela criança, aquele momento, para ela foi um momento que de repente ela estava descobrindo a voz e alguém veio e tampou. E aquilo para sair, não sai porque ela nem sabe em que momento que aconteceu, né? Então mesmo o mental está ligado com a emoção, está conectado, não é separado, na minha opinião, né? Segunda reflexão: devemos ouvir o nosso corpo e saber que as emoções emocionam o nosso corpo. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é de minha própria autoria, que é: o que a boca não, muitas vezes, o que a boca não fala, o corpo grita. É uma frase muito forte e que para mim faz todo sentido. As emoções existem para ser expressadas, seja por meio da voz, seja por meio de um sorriso, de uma lágrima, de um gesto. Se isso não é expressado, seja alegria, seja tristeza, seja raiva, porque nós somos humanos, então todos temos raiva, né? Mostrar as unhas, seja alegria ou seja tristeza, em algum momento isso vai se transformar em bloqueios, porque foi uma energia não vivida, e energia não tem como dissipar no espaço simplesmente, ela está ali por algum motivo, ela precisa ser vivida. Muito bom. Terceira, o envelhecimento é uma caminhada, uma aprendizagem.
Esta é Eu muito sempre tive delicada. eu vou me emocionar. Ai. Porque quando eu fui procurar a terapia a primeira vez, e foi tarde, assim, né, na minha opinião, ou seja, eu já tinha quase 40 anos, um dos motivos que me levaram foram dois, assim, foram dois motivos cruciais. Um foi quando eu me tornei mãe, então aquele receio de estar fazendo certo, de não ser uma boa mãe, por mais que todos me falassem, mas eu não queria falhar, porque de alguma forma eu sentia minhas dores da infância e eu vi o que eu me transformei por conta desses nãos, desses bloqueios, dessas sombras, né? Não só dos meus pais, de todo mundo. E, de novo, não foi proposital. Eu não sabia, eu não tinha consciência disso, mas hoje eu tenho. E o outro motivo que me levou à terapia foi o medo do envelhecimento. Eu atendia um casal de idosos e eu tinha muito, muito medo de chegar na idade deles. Ela tinha 82 anos e ele na época ele tinha 82 e ela tinha 78 anos. Eles são pais de uma outra aluna minha. E eu não queria chegar, eu atendi os dois. E eu consegui ver no que as duas pessoas se transformaram. Ele era extremamente sonhador. Então ele olhava para mim e ele falou: minha filha, você está na flor da sua idade, que delícia essa idade, você não está velha, faça as suas escolhas determinarão o teu futuro. E ela tinha chegado naquela idade, mas com muito rancor. E eu fiquei com medo, eu falei: gente, será que eu estou vivendo a vida que eu precisava viver? Várias coisas vieram. Ai, meu Deus, eu já estou com quase 40 anos. Eu escolhi a pessoa certa para casar e eu já sou mãe. E o meu corpo, eu não tinha medo de perder a beleza, né, física da juventude. Não era essa a questão. Porque, por alguma forma, isso não era problema. O meu medo era a incapacidade que todo mundo fala que a velhice traz. Né? Porque o teu corpo quer fazer uma coisa, a tua mente não deixa e você não consegue fazer. Eu tinha pânico disso. E eu me emocionei porque hoje, para mim, o envelhecimento de verdade é uma escolha. Ou você olha o envelhecimento como um caminho para o fim, ou você olha o envelhecimento como um caminho de crescimento. Porque eu não me troco pela parte de 20 anos atrás, nem pela parte de 2 meses atrás. Né? Eu me sinto madura, eu me sinto muito com mais força, com mais potência, me sentindo mais empoderada de quem eu sou. Então, o envelhecimento, para mim, está sendo muito bom. É uma oportunidade de evoluir. A gente não evolui com 2 anos de idade, nem com 10. A gente precisa de tempo, porque a jornada é longa, as coisas acontecem no tempo da natureza, que não é do dia para a noite como a gente está acostumado nos telemóveis. Então, o envelhecimento para mim é uma oportunidade de crescimento, de evolução. E se eu puder trazer mais pessoas para mim nesse olhar, eu já vou estar muito, muito feliz, porque eu acho que eu vou estar tirando muitas pessoas do limbo, que já entregaram os pontos porque enxergam o envelhecimento como fim. Né? E como se a parte boa da vida ele já tivesse vivido. E não é essa sensação que eu tenho. A sensação é que o melhor está por vir. Mesmo eu prestes a completar 46 anos. Que para muita gente quem tem 20 anos já vai me achar quase uma tia. E, enfim, eu acho que é isso. Não devemos deixar que ninguém nos limite. Não. Não. É tudo mentira o que nos contaram. É mentira que envelhecer é ruim, é mentira que os limites vêm com a idade, que as articulações se gastam com a idade. Isso é uma outra mentira. Porque não faz sentido Deus ou o universo, essa energia, enfim, que criou o nosso corpo de uma forma tão perfeita e tão complexa, criar uma estrutura dessa tão rica para durar 20 anos ou para durar 40 anos.
não faz sentido. Foi tudo muito bem pensado, foi tudo muito bem estruturado. Só que as nossas escolhas diárias fazem com que a gente estrague o nosso sistema. Simples assim. As articulações não se gastam porque tem muito movimento ou porque... Não, talvez elas se gastem porque quando o sistema e o corpo te pediu descanso, você foi lá e acreditou na tal da disciplina. Não, porque tem que treinar mesmo cansado. Não sei, são muitos muitas coisas a serem atingidas que, ao meu ver, o caminho é muito mais leve, não precisa de tanta ênfase. Hoje eu entendo que muitos treinos que eu fiz e que sim me fizeram muito bem e que sim me deram força para continuar, mas hoje eu vejo como fuga. Era tão dolorido o que eu tinha para viver naquele momento que eu canalizei a minha energia de raiva no treino, por exemplo. E aí eu vou, e aí eu preciso suar, e aí eu preciso sentir que, uau, o corpo está cansado, como se aquela energia eu tivesse que tirar de alguma forma. E tudo bem, faz parte do aprendizado, da maturidade. Então, que bom se a gente consegue perceber isso antes. Eu não vou estar ferindo tanto o meu sistema durante tanto tempo, né? É claro que quando a gente vai para a performance, para grandes performances físicas, quando a gente vai para os esportes de alto rendimento, a história é outra, porque a profissão da pessoa é aquela, ele tem metas e ok, ele sabe o caminho que ele está trilhando. Eu não estou falando desse gasto por conta de performance, estou falando no gasto de pessoas humanas normais, que são advogados, ou que são médicos, ou que são psicólogos, ou que são qualquer coisa, que são simplesmente pessoas que querem só ser mães, irem até os médicos e os médicos atestarem que elas perderam as suas capacidades por uma questão de limitação de idade. Ali está faltando só oxigenação, é só estímulo, o que está faltando é estímulo e não bloqueio. Né? Trocar bloqueios por estímulos, o porquê não, ao invés de não pode agachar até o chão, é porque eu, aos 60 anos, não posso agachar até o chão. Eu acho que é uma mudança de mindset. Terminamos esta lista de reflexões com a seguinte: cada pessoa deve ter consciência e preservar o seu equilíbrio e harmonia. Quanto mais ferramentas eu tiver de autoconhecimento, seja elas da onde for, da medicina chinesa, do que chamam de astrologia, ou dos livros de matemática ou de física, quanto mais leituras eu tiver de áreas diferenciadas, mais eu vou conhecer a respeito de mim. E mais eu vou ter segurança de experimentar as coisas, né? Só que, é claro, eu preciso estar aberta para não beber só de uma fonte. Exato. Beba de fontes completamente diferentes. Beba de fontes ocidentais e orientais. Beba de água e de fogo. Né? Quanto mais antagônicas, eu acho que mais rico é essa tua capacidade de absorver, de transformar, de ressignificar esses conteúdos. Muito bom, muito bom. Como é que tem sido este teu processo de transmitir o conhecimento aos outros? Tem sido um presente também, Mari. Eu aprendo muito mais. Cada live que eu faço, cada sessão que eu tenho com alguém, cada conversa, por exemplo, dessa que a gente está tendo agora, se abrem portais imensos. Porque eu me escuto e aí eu reflito em cima do que eu estou estudando, do que eu estou vivendo com o outro. Uma coisa que a idade me trouxe, a maturidade, é viver verdadeiramente, com intensidade, cada segundo. Então, eu estou aqui conversando contigo, eu não tenho o menor interesse do que está acontecendo lá atrás na minha casa. Sim. Eu tenho certeza que está tudo bem, que não vai acontecer assim, não vai ter um incêndio, eu posso te dar esse momento de atenção. Então, é muito rica essa troca que eu estou oferecendo para os outros e automaticamente recebendo. E este borbulhar
na nossa cabeça, tudo, é como tu dizes, vão-se abrindo portais. É algo incrível. Eu estou a ouvir-te e tenho a consciência das ligações do que está a acontecer aqui dentro. Nunca terei a 100%, não é? Mas tento ter essa consciência e estou a fazer esse exercício de forma espontânea, mas tendo a consciência. E por isso é que é muito mais bonito quando sabemos e sentimos o que nos está a acontecer. Exato, exato, porque aí você não se questiona. Não é questionar o que te falam, mas o que a gente sente não é questionável. Isso é uma outra coisa que eu falo muito para os alunos, assim. Eu quero que vocês trabalhem e eu ajudo vocês a trabalharem as emoções, não os sentimentos. Opa, mas emoção e sentimento não é junto? Não, emoção você sente, você põe a mão no coração e você sente. Sentimento é aqui na mente. O que é a tristeza? Você vai já me falar o que é tristeza. É diferente de tu, ok, mas agora vem sentir essa tristeza, transforma essa tristeza, busca ela em algum lado e transforma isso em movimento. Expressa. Aí a mente, ela se cala. Porque são caminhos, são conectados sim, mas são caminhos diferentes. Aqui eu racionalizo a emoção, aqui eu sinto a emoção. É diferente. O sentir, por algum motivo, a gente tem 5 sentidos, né? Talvez seja para a gente utilizá-los mais, sentir mais, né? Todo o tempo, sentir o cheiro, o sabor. Durante as aulas eu também falo disso, eu falei, sente o sabor que está na tua boca. São coisas tão sutis, tão simples, mas que eu nunca fiz isso, pois. Sente, se permite sentir. Até cada passo que damos, não é? Sentir o movimento do pé a pisar o solo, que é importantíssimo, nós damos como algo adquirido, não é? Que todos os dias fazemos milhares de passos e nem nos estamos a lembrar que é o nosso corpo que está a fazer todo esse movimento. E só isso é fabuloso. Sim, muito rico. A forma que você falou do pisar, os pés, para mim, eu tenho verdadeira adoração, porque eu enxergo nossos corpos como árvores e os pés como raízes. Então, tem toda uma conexão de raiz. Ai, que máximo! Que máximo! A forma como eu piso no chão fala muito a meu respeito. Como que eu piso? Eu piso com delicadeza ou eu piso pisando? Eu faço a movimentação do calcanhar até os dedos ou não? Eu posso pisar delicado com medo, como se tivesse, em que terreno que eu estou pisando? Então, são coisas muito sutis, mas muito ricas. Então, é isso que traz esse barato, que faz a gente sentir essas, né, o corpo todo começa a vibrar, que você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Essa consciência corporal, não apenas da onde é o bíceps, ou da onde é a tua cabeça, ou da onde estão as tuas dores, é se conscientizar de que, ok, aqui me dói, mas olha, minha mão, ela faz um gesto lindo. E porque essa consciência dos processos é muito importante. No nosso dia-a-dia já existe tanta agitação, tanta coisa a acontecer e nós temos normalmente uma visão muito assim, não é? Nós vemos ao nosso nível, vemos os prédios, todos os edifícios, os carros, as pessoas. E se olharmos mais para cima e para dentro, temos uma noção geral e envolvente que nos faz, sei lá, estar a viver esta vida de uma forma mais serena, perceber que realmente cada dia é uma oportunidade que nos é dada de viver coisas diferentes, de sentir coisas diferentes, de estarmos atentos a muitíssimos pormenores, e eu tenho-me sentido muito bem também a descobrir estas dimensões. É muito lindo, né? Encontrar as pessoas e ver por que algumas pessoas você se identifica tanto, também. Você tem vontade de horas, ou aquela pessoa que você não se identificou, por que ela mexeu tanto? Por que te incomodou tanto? Provavelmente porque seja um ponto teu que você está olhando nela. Mas essa ficha só cai se você tiver um tempo para se observar.
Exatamente. Ser o observador, é parar e observar. E eu continuava contigo aqui nesta conversa maravilhosa, mas temos aqui que dar aqui fazer a nossa sugestão, não é? Que a nossa rúbrica Influência Positiva termina assim com uma sugestão de rotina diária, e eu pergunto-te e peço-te esta sugestão: num cenário ideal, o que é que cada um de nós pode fazer diariamente para despertarmos esta nossa consciência sobre o nosso corpo? Vamos lá, um cenário ideal que você me pediu, Isso. né? Eu sei que às vezes tem 5 horas da manhã e você tem que pular da cama, mas idealmente, ao abrir os olhos, agradecer primeiro que está vivo, que é um milagre, né? É rico. E perceber, antes de levantar da cama, perceber como que está o teu corpo. Tem algum lugar que vibra mais? Tem algum barulho ali no corpo? Perceber, se tocar, a gente não se toca, se tocar. Então isso é uma coisa que assim, é logo ao acordar, perceber a sensação, porque pode ser que nesse segundo que você perca, né, para estar na cama se observando, você tenha logo algum insight de um sonho que você acabou de ter, que pode ser um recado para ti. Então, por isso que eu acho importante isso ao acordar. E aí, depois, uma coisa que eu faço todos os dias, e que depois que eu entrei no movimento do otimismo, isso vem com mais força, porque para mim o movimento do otimismo é um recado de cara. Assim, você já fez aquela partezinha para se sentir bem hoje? É o movimentar o corpo, mas não é exercício físico. É simplesmente pisar no chão e perceber como eu pisei no chão, como que eu me espreguiço, abrir a boca. São aqueles 5 minutos de movimentar o corpo com completa consciência e sentir aquele uau, que corpo que eu tenho. Isso é uma coisa que faz muita diferença no resto do meu dia, porque por mais que eu tenha depois um dia meio, mas eu tive um tempo para mim, um tempo que, por mais que tenham sido 5 minutos, foram 5 minutos conectados comigo, não com meu filho, não com meu marido, não com ninguém lá fora, foi eu comigo mesma. Eu acho que isso traz uma potência gigante, traz uma voz falando assim, uau, eu te aceito do jeito que você é e eu te amo muito. Vamos que o dia é longo. Eu acho que é isso. Pati, muito obrigada por esta partilha. Obrigada a você, Mário. Fiquei muito feliz com a nossa conversa e eu espero de verdade que possa ajudar muitas pessoas, ajudar no sentido de fazer, né, as pessoas escutarem, fazerem alguma conexão para se sentirem melhor, independente do momento que a gente esteja vivendo, independente das dificuldades. Sorrisão no rosto não acontece todos os dias, a gente também tem nossos momentos de choro, mas lembrar dessa perfeição porque a gente foi criado. Então a felicidade, ela existe, mesmo que seja nos pequenos momentos. Então é se agarrar nessa coisa boa para poder vivenciar naqueles momentos que a gente não está tão bem. A força do grupo, né? Do conteúdo que se absorve, das pessoas que você quer ter próximo de você. Se você quer manter a esperança, é muito importante que você absorva conteúdos positivos, que você tenha ao seu lado pessoas positivas. Isso é a força do grupo. Eu acho que é isso. Beijinhos e abraços para para toda esta nossa comunidade do Movimento Otimismo. Terminamos assim mais um episódio da rúbrica Influência Positiva. Subscrevam o nosso canal, o vosso canal, é de todos, Movimento Otimismo.